Para fazer níveis com um ambiente ao ar livre, vamos criar uma cena nova. Portanto, até agora nós temos estado a trabalhar sempre na mesma cena, na Sample Scene. Vamos aqui ao menu File e clicamos em New Scene. Criamos uma cena nova. Portanto, quando nós criamos uma cena nova, ela não é guardada automaticamente. Para aguardar, devemos vir a File e fazer Save. E depois guardar sempre dentro da pasta Assets, normalmente dentro de uma subpasta. Eu vou utilizar a pasta das cenas, já cá está, e vou chamar terreno. Pronto, mais uma vez temos a câmera, temos a luz. Esta é a luz que representa o Sol, vai representar o Sol. Depois nós já vamos ver as implicações que isso também tem. E agora vamos criar um terreno. Portanto, vamos aqui ao botãozinho que nos permite adicionar objetos à nossa cena. Vamos a objeto 3D e vamos a Terrain. Portanto, um terreno é a ferramenta que nos vai permitir criar cenas em que simulamos um ambiente ao ar livre. Portanto, o Unity, esta ferramenta do Unity tem vindo a evoluir ao longo do tempo. Inicialmente era muito mais limitado, hoje em dia já tem muitas funcionalidades. Portanto, quando nós selecionamos o terreno, aqui no Inspector temos aqui o componente Terrain e temos o Terrain Collider. O Terrain Collider representa as colisões, portanto a parte física do terreno, que faz com que as pessoas colidam com o terreno e não o atravessem. A componente Terrain tem um primeiro botão que nos permite adicionar terrenos vizinhos ao terreno que nós acabamos de criar. Portanto, se nós quisermos estender o nosso terreno, uma das maneiras é clicar neste botão e depois clicar nestes retângulos amarelos que aparecem aqui, que são os terrenos vizinhos. Portanto, eu posso expandir e ir acrescentando terrenos, e vocês, se repararem, vão aparecendo aqui os terrenos vizinhos. Portanto, eu não preciso destes terrenos vizinhos, portanto vou apagá-los. Botão direito Delete. Eu só vou precisar mesmo de um terreno. Portanto, esse é o primeiro botão. O segundo botão é que tem uma série de ferramentas associadas. Portanto, tem uma ferramenta que nos permite manipular a geometria, portanto, as elevações, os vales, as montanhas que nós vamos ter. Tem outra ferramenta que nos permite fazer buracos no terreno. Isto é uma ferramenta relativamente recente, não existia antigamente. Isto vai nos permitir, por exemplo, fazer entradas para cavernas. Atenção que a geometria depois tem que ser completada, porque o Unity faz o buraco, mas depois não completa a geometria lá por dentro, já vamos ver isso. Depois tem outra ferramenta que nos permite pintar uma textura. Pintar uma textura para quê? Para dar a sensação de que o terreno tem, por exemplo, zonas com erva ou com relva, ou tem zonas de pedra. Portanto, é para aplicar texturas que podem ser combinadas. Também já vamos ver como é que isso funciona. Depois temos outra ferramenta que é para definir a altura do terreno. Se nós não definirmos a altura do terreno, ele está na altura 0, e isto tem implicações que na primeira opção, porque nós não podemos fazer buracos. Não podemos afundar o nosso terreno. Já vamos ver isso como é que funciona. Depois temos aqui uma opção para tornar o terreno mais suave, para não ter tantas arestas, para tornar o terreno se calhar mais realista, dependendo também da situação que nós queremos. E depois temos outra última opção que nos permite aplicar uma espécie de um carimbo ao nosso terreno. Por exemplo, se nós quisermos aplicar uma forma ao nosso terreno, podemos usar esta última opção. Eu pessoalmente não a utilizo. Então, se nós quisermos fazer elevações e vales no nosso terreno, escolhemos a primeira opção. Depois escolhemos aqui o tipo de ferramenta que vamos utilizar. Portanto, esta ferramenta aqui tem limites mais definidos. Portanto, vai fazer elevações com limites mais definidos. Esta aqui vai fazer elevações mais suavezinhas. Depois temos estas duas opções, que é o tamanho da área que nós vamos afetar. Portanto, se vocês repararem, eu aumento aqui e tenho um tamanho muito maior, ou então um tamanho mais pequeno. E depois aqui a opacidade. A opacidade, digamos que é a força da nossa ferramenta que estamos a utilizar. Portanto, se eu tiver uma opacidade muito baixa, eu clico e quase não faz nada. Se eu aumentar a opacidade, conforme vou clicando, afeta muito mais. Portanto, vocês vão ver que esta opacidade aparece em muitas ferramentas, em praticamente todas. E basicamente é isso, é a força da nossa ferramenta. Agora, se vocês repararem, eu vou
clicando para fazer as elevações, e o Unity diz ali que eu posso carregar a tecla Shift para fazer terrenos, para inverter as elevações, para fazer uma espécie dos vales, mas eu não consigo fazer porque eu não elevei o meu terreno inicialmente. Portanto, quando o terreno está todo em 000, não há como fazer depressões no meu terreno. Então eu devo, antes de fazer isto, devo vir aqui e definir uma altura para o meu terreno. Eu vou definir, por exemplo, 20. E vou pôr tudo à altura de 20. Portanto, neste momento eu elevei o meu terreno em 20 metros, basicamente. Se vocês repararem, apesar da ferramenta do terreno aqui dizer 000, este 000 corresponderá ao canto superior esquerdo ou direito, dependendo do ponto de vista, do nosso terreno, mas no nosso caso o terreno, se vocês repararem, eu vou fazer aqui zoom, o nosso terreno está ali em cima. Portanto, estes são os 20 metros que eu elevei e estes serão os 20 metros que eu ganhei para poder empurrar o terreno para baixo e fazer depressões aqui no meu terreno. Não sei se o termo correto é depressões, mas... Portanto, se eu agora carregar em Shift e for clicando, estão a ver que eu já consigo baixar, e eu consigo baixar até aos 20. Portanto, se vocês repararem, ele chegou ali aos 20 e não passa dos 20, porque foi o 20 que eu elevei. Portanto, eu agora posso desenhar aqui com esta ferramenta, então, a minha geometria do meu terreno, portanto, a topografia do terreno, e ir clicando com alguma paciência e indo fazendo aqui o meu terreno. Pronto, esta é a primeira ferramenta que nós temos. Depois, então, temos a ferramenta para fazer os buracos. Então, eu vou fazer aqui assim no meio uma espécie de uma montanha, qualquer coisa assim deste género. E agora com aquela ferramenta, então, Paint Holes, vou fazer um buraco. Portanto, vou diminuir aqui o tamanho. Imaginem que eu queria fazer uma caverna aqui, uma entrada aqui para uma caverna. E agora vou clicar. Se vocês repararem, o Unity basicamente o que ele faz é apaga da sua geometria as faces de onde nós vamos clicar. Portanto, isto permite fazer um buraco, portanto o player, se chegar por aqui, entra e cai ali. Mas se vocês repararem, ele não faz a geometria por dentro, portanto basicamente está lá o buraco, mas a geometria por dentro não existe. Portanto, depois compete a nós gerarmos a geometria, o resto que fica ali dentro, e escondermos também estas faces que desapareceram aqui. Isso pode ser feito com um modelo no Blender, por exemplo, que é para quem tiver paciência, ou então com outras ferramentas que vocês encontram na Asset Store. Uma delas é o Digger, e que completam, digamos assim, esta ferramenta que permite fazer os buracos. Atenção que essa ferramenta que eu falei, o Digger, é pago. Se nós nos arrependemos de fazer o buraco, podemos então carregar em Shift e ir clicando, e o Unity volta a colocar lá aquilo que nós apagamos. Pintar uma textura. Portanto, o Unity permite-nos pintar várias texturas, e para isso nós temos que criar os layers. Portanto, temos aqui, quando eu selecionei ali pintar a textura, temos agora aqui este botãozinho, vou criar um layer, e quando nós selecionamos para criar um layer, temos que escolher uma textura que vai ser aplicada. Portanto, como nós importamos aqueles standard assets, nós temos aqui algumas texturas automáticas. Por exemplo, temos aqui esta. Eu vou clicar duas vezes, e quando nós selecionamos, como este é o primeiro layer, ele foi aplicado ao terreno todo. Portanto, se vocês repararem, esta é a textura que foi agora aqui aplicada. Não ficou particularmente interessante, porque o Unity basicamente o que fez foi aplicar esta textura ao meu terreno todo. Mas eu vou clicar aqui no layer que eu criei, desculpem, e vou aqui ao tamanho, porque basicamente o que ele está a fazer é aplicar a textura lá de uma das outras. Então está a fazer uma espécie de uns mosaicos. E esta textura não é uma boa textura para isto. Portanto, eu vou experimentar aumentar aqui o tamanho para ver se nós conseguimos esconder um bocadinho isso, mas esta textura não é boa para fazer mosaicos, porque as texturas para fazerem mosaicos não se pode notar a passagem de uma textura para a outra, tem que ser seamless, portanto tem que ser uma textura que não se nota onde é que ela começa e onde é que ela acaba. Portanto, esta textura não é boa para isso, mas eu vou deixar cá este layer e vou criar outro layer. Há aqui um layer que é o da areia, do sand, e esta textura é muito melhor para nós aplicarmos
como uma textura de fundo ao nosso terreno todo. Portanto, quando nós temos várias texturas, já agora se calhar eu vou fazer outra coisa, que é apagar este layer aqui, que é para ficar o outro aplicado. Pronto, e se vocês agora quiserem, podem controlar aqui o tamanho com que vocês a textura é aplicada. Portanto, isto aqui é o tamanho, implica com o quê? Implica com se a textura fica mais esticada ou menos esticada. Portanto, se vocês põem um tamanho muito grande, a textura vai ficar mais esticada. Se a textura for muito pequena, a qualidade fica má. Se for o tamanho mais pequeno, vocês podem utilizar texturas com menos resolução. Já agora, quando vocês criam estes layers, vocês podem adicionar o normal map. Portanto, o que é o normal map? Se existir, como é óbvio. Parece que esta não tem. O normal map permite-nos fazer um efeito muito interessante para simular aqui a rugosidade da superfície. Portanto, porque a areia não é lisa, a areia tem rugosidade. Portanto, este normal map permite-nos simular essa rugosidade. Pronto, então agora vou criar aqui outros layers. Vou buscar aqui, por exemplo, rock. Pode ser este. E agora posso selecionar este layer e posso ir aplicando aqui as minhas montanhas. Portanto, posso ir aplicando aqui pelo meu nível. Basicamente é seguindo os mesmos princípios. Portanto, posso escolher aqui a forma da ferramenta que eu vou utilizar para pintar. Depois posso escolher o tamanho e a opacidade. Portanto, aqui neste caso a opacidade tem a ver com a força da textura, conforme ela vai ser misturada com a textura que já existe por baixo, no caso de existir alguma. Portanto, se vocês repararem, conforme eu vou clicando aqui, vai aparecendo ali a textura então que eu estou a aplicar. Mais uma vez, este layer aqui, se calhar também eu vou mexer aqui um bocadinho no tamanho, para tentar que fique um bocadinho mais natural. Pronto, vou criar aqui outro layer. E há aqui mais algumas texturas que nós podemos usar. Por exemplo, esta textura aqui já tem aqui o normal map. Este Mud Rocky Albedo tem aqui o normal map. Então eu posso aplicar aqui. Clico ali no botãozinho de Select e vou pesquisar então este normal map. Portanto, e agora quando eu aplicar esta aqui, se calhar não dá para ver muito bem porque eu não consigo fazer um zoom. Vou tentar aqui aproximar. Portanto, se vocês repararem a rugosidade dela, e depois vocês podem também controlar aqui se é mais ou menos rugoso, para dar o efeito que nós queremos. Portanto, isto ainda se nota mais quando nós temos luz. Se eu manipular aqui a luz, se eu rodar aqui, por exemplo, aqui a luz, a sombra também vai ser afetada. Portanto, podem olhar ali. A sombra é afetada pelo ângulo em que a luz está, precisamente porque eu apliquei-lhe então esse normal map. Pronto, podemos continuar aqui a pintar com mais alguns layers. Portanto, sempre que nós criamos um layer, ele aparece aqui também nos assets, portanto ele fica ali guardado. Convém depois não apagarem, senão se apagam aqueles assets ali, eles depois desaparecem. Há aqui um que é grass também. Portanto, se vocês quiserem fazer assim um terreno mais verde, também o podem aplicar. Pronto, isto agora é uma questão de vocês irem aplicando com alguma paciência, irem pintando aqui o terreno e tentar fazer uma coisa mais ou menos realista, não é? Por exemplo, aqui ao pé, se isto aqui vai ser um lago, uma espécie de um lago, eu posso aplicar aqui uma área mais verdejante e depois posso fazer uns caminhos usando então a textura da areia. Posso, por exemplo, ir agora aqui selecionar a areia e vou diminuir aqui o tamanho e depois se calhar isto poderá ser um caminho que nós depois vamos percorrer, vamos tentar que o player percorra por aqui, portanto vamos dar aqui umas pistas usando também aqui o nosso level design. Vou pintar aqui se calhar, por exemplo, aqui à volta com outra textura. Portanto,
Isto depois também se pode ir pintando aos poucos, conforme nós tivermos mais ou menos paciência e também tivemos as nossas ideias mais definidas em relação ao que queremos que o nosso nível seja. Eu vou aumentar aqui o tamanho também da textura do grass, porque ela também está muito pequenina. Pronto, assim já está um bocadinho melhor. E posso continuar aqui a aplicar esta. Pronto, e é assim que nós vamos pintando então aqui as nossas texturas. Já vimos esta opção, esta aqui do Smooth Eighth, então é que nos vai permitir fazer com que determinadas áreas, por acaso aqui os nossos mapas não está assim muito com muitas arestas, mas se ele tiver, por exemplo assim, nós depois podemos usar esta ferramenta para arredondar. Estão a ver, conforme eu vou clicando, vai arredondando e vai fazendo com que o nível não fique com tantas arestas, fica mais arredondado. Portanto, também dependendo do aspecto que nós queremos dar, se queremos dar que é mais um deserto, ou menos mais montanhas, ou menos montanhas, portanto, podemos ir fazendo por aqui, manipulando o nosso terreno. Depois, nós temos aqui outra ferramenta que é para pôr as árvores, portanto, para pintar árvores, literalmente. Vamos aqui ao botãozinho que diz Edit Trees, Add Tree. E agora aqui vamos escolher o nosso modelo de tree. Portanto, vamos clicar aqui neste botãozinho aqui no canto. Eu vou pesquisar aqui por tree, parece que não há cá nenhuma. Deixem-me procurar por aqui abaixo. Estão aqui. Portanto, temos aqui várias versões das árvores. Por exemplo, há aqui estas que dizem desktop, que são aquelas que nós devemos usar se o nosso jogo for para correr em desktop. Se for para telemóvel, convém usar as versões mobile, que normalmente são versões mais leves. Eu vou escolher esta aqui, a Broadleaf Desktop. Vou clicar no Add, portanto ela fica ali. Vocês podem adicionar mais árvores. Eu vou adicionar outra. A outra que estava aqui, que é esta. Add. Pronto, e depois temos aqui estas ferramentas. Mais uma vez temos o tamanho que aqui corresponde à área que nós vamos preencher com as árvores. Por exemplo, imagina que nós queremos pôr umas árvores aqui à volta do lago. Esta é a ferramenta que nós temos. Eu vou aumentar aqui se calhar isto. E depois isto é a densidade das árvores dentro daquela área. Portanto, se tivermos uma densidade maior ou mais pequena, ficam lá mais árvores dentro ou não, como podem ver. Para apagar as árvores, Shift e clicar. Portanto, elas desaparecem. E depois temos aqui o tamanho que nós queremos dar às nossas árvores. Isto dá para definir um tamanho mínimo e um tamanho máximo. Portanto, e ele vai fazer o random entre estes, o máximo e o mínimo que nós aqui tivermos. Para as árvores não ficarem todas do mesmo tamanho. Se calhar é melhor não pôr árvores aqui dentro do lago, senão é capaz de não parecer muito bem. Mas pronto, podemos ir plantando mais árvores ou menos árvores aqui pelo nosso terreno. Basicamente estas árvores têm vários modelos, têm aquilo que se chama o Level of Detail. Portanto, se vocês repararem, quando eu uma afasto das árvores, elas perdem qualidade porque elas ficam só em 2D, que elas lá ao fundo estão só em 2D, e conforme eu vou-me aproximando, o Unity desenha as versões que são mais detalhadas. Depois, se eu quiser, posso mudar para outro tipo de árvore, por exemplo, e noutra zona do meu nível posso plantar outras árvores diferentes. As árvores têm um custo relativamente elevado em termos de render, portanto é preciso ter algum cuidado quando nós plantamos as árvores para não tornar o nosso jogo muito pesado. Depois temos aqui os detalhes que nós podemos também desenhar. Estes detalhes não têm colliders, portanto ao contrário das árvores, as árvores quando nós estivermos aqui a jogar nós vamos bater contra a árvore e não vamos atravessar a árvore, esperemos nós, não é? Os detalhes não colidem com o player, portanto são coisas em que o player pode atravessar, são arbustos ou relva que não vai impedir que o player passe, digamos assim. Então vamos aqui também clicar no botãozinho que diz Edit Details e depois temos duas opções, adicionar a relva ou então adicionar detalhes. Eu vou adicionar o grass e depois vou aqui neste botãozinho escolher o tipo de grass que eu quero aplicar. Se vocês pesquisarem, basicamente estamos a falar de imagens 2D entre esta e esta.
é que vocês podem escolher daquelas que nós aqui temos. Portanto, eu vou escolher esta aqui, Grass Front 02. Depois podemos definir tamanho máximo e tamanho mínimo. Se calhar 1 como mínimo é muito grande. E aqui se calhar 2 metros também é muito. Eu vou pôr, por exemplo, entre 0.2 e 0.7. Portanto, isto é a largura, isto é a altura. Eu vou pôr a mesma coisa. E depois as cores. Clicamos no botão Add e agora, mais uma vez, é pintar. Portanto, se calhar faz sentido aqui à volta do nosso lago haver muita relva, porque é uma zona verde. Pronto, e como vocês podem ver, eu vou clicando e ele vai pintando. A relva também só é desenhada até determinada distância. Portanto, se vocês se afastarem muito, parece que ela não está lá, mas quando vocês se aproximam, ela aparece lá. Portanto, e vocês têm lá a relva. A relva, tal como as árvores, vão reagir quando nós tivermos vento no nosso nível. Portanto, elas vão abanar de um lado para o outro, de acordo com o vento e a força do vento que nós tivermos. Eu vou aumentar aqui um bocadinho a opacidade para ficar com mais relva por aqui fora. Também é preciso ter algum cuidado, porque, como está aqui este aviso, a relva também tem um custo quando nós estamos a desenhar. E então é preciso ter também algum cuidado com a quantidade de relva que nós aplicamos. Mais uma vez, depende se nós estamos a fazer um jogo para telemóvel ou para PC, mas é preciso também ter algum cuidado com isso. Pronto, e esta é também outra ferramenta muito importante para fazermos os nossos cenários, os nossos terrenos. Aqui no último temos então as configurações do nosso terreno, as configurações gerais do nosso terreno. Normalmente aqui não terão que mexer. Quando é que eu venho mexer aqui? Por vezes, quando eu quero fazer um jogo para telemóvel e preciso que seja um bocadinho mais rápido do que está a ser. Portanto, se o jogo estiver a ser muito pesado, vocês podem vir aqui e manipular. Basicamente, estas duas opções. Portanto, o Pixel Error tem a ver com a maneira, a distância, a distância e a relação entre a distância e a precisão do terreno. Portanto, se vocês aumentarem este valor aqui, podem ver que o terreno ali ao fundo começa a ficar, não é deformado, mas começa a não ter uma precisão tão grande. Portanto, se vocês repararem, mas o terreno vai ser menos pesado e vamos ter mais frames por segundo. Quando nós nos aproximamos, esse erro, essa precisão aumenta. Portanto, se vocês fizerem zoom, a precisão é normal. Se nós nos afastarmos, a precisão é menor. Portanto, basicamente, este aqui permite-nos fazer com que o nosso jogo tenha terrenos muito grandes e consiga ser executado em dispositivos mais limitados. Também podem vir aqui mexer no tamanho do terreno. Portanto, este terreno aqui tem 1000 metros por 1000 metros. Vocês podem chegar aqui e mexer também e alterar o tamanho do terreno aqui. Para nós testarmos agora o nosso terreno, eu vou adicionar então aqui um First Person Controller. Eu vou aqui buscar o FPS Controller, vou arrastá-lo aqui para o meu terreno e vou apagar a Main Camera. Vou gravar e vou executar para ver o que é que acontece. A seguir, depois de testar, eu vou pôr aqui água. Pronto, vocês repararem, eu agora já consigo mover-me por aqui pelo meu terreno e posso ir ter com as árvores. É muito importante testar uma coisa que é colidir com a árvore para ver se nós não conseguimos atravessar, porque há algumas árvores, alguns modelos de árvores que não têm colliders e nós atravessamos, mas estas não, estas colidem. Então, antes de nós terminarmos, vamos então adicionar aqui água neste nosso pequeno lago. Portanto, naqueles assets que nós importamos, uma das coisas que estão cá, aqui em Environments, Water e Water Basic, vocês têm aqui então a água que podem ser aplicada ao nosso terreno. Eu vou aqui a Water, Prefabs, e temos duas versões da água, uma à noite e outra de dia. Eu vou pegar de dia, arrastar para ali. E agora vou puxar um bocadinho para cima e aumentar o tamanho dela. Portanto, vou aqui à ferramenta que nos permite fazer o scale e vou aumentar o tamanho. Não interessa se a água fica
maior do que o espaço que nós temos, porque ela vai ficar por baixo do terreno e o player não vai saber que ela há água. Mas basicamente o que nós queremos é mesmo que ela tape aqui o nosso lago. Pronto, deste lado já está e deste lado também já está. Pronto, e agora vou executar para ver o efeito. Portanto, esta água não é mais do que um plano que tem um script para simular as ondas, as ondinhas, portanto, a ondulação da água, e para fazer o reflexo, como vocês podem ver. O efeito perde-se todo se nós entramos lá para dentro. Mas basicamente é mesmo assim que funciona. Portanto, isto é um plano só para simular que temos água à nossa frente, que na realidade não temos água nenhuma. Portanto, depois o que é que nós podemos fazer? Das duas, uma, ou impedimos que o player entre para dentro da água, ou então, se nós queremos deixar que o player entre para dentro da água, temos depois arranjar um shader que aplicamos à câmara para fazer o efeito de estamos debaixo da água. Portanto, para dar aqui o efeito de que estamos debaixo da água, entramos na água e estamos debaixo da água. Pronto, e esta é a ferramenta dos terrenos do Unity. Para terminar então aqui de decorar o nosso nível, vamos à Asset Store, portanto vamos aqui ao Window Asset Store e vamos pesquisar elementos na Asset Store que possam ser importantes ou que possam ser úteis para nós colocarmos no nosso terreno. Eu vou procurar casas e outros elementos que possam ser usados, tudo elementos gratuitos. Portanto, eu vou pesquisar aqui por House e depois aqui nas opções eu quero só Free Assets. Pronto, e vou ver o que é que aparece aqui. Por exemplo, está aqui este Village, Survival Old House, Medieval House 3D. Portanto, deixem ver este aqui, que eu acho que nunca vi este. Tem aqui várias imagens. Podemos se calhar usar este. Porque este aparentemente parece que dá, que tem o interior. Algumas casas só têm a parte de fora, este aparentemente tem a parte de dentro. Então vou clicar aqui em Download. E depois vamos então adicionar aqui ao nosso jogo, ao nosso nível. Vamos esperar aqui que acabe de fazer o download e depois já importamos. Portanto, agora clicamos em Import, vai nos aparecer uma janelazinha para escolher o que é que queremos importar deste package. A janela é esta. Por vezes há aqui coisas que nós não precisamos de importar, mas aparentemente acho que este não. Portanto, vamos importar tudo. Pronto, já terminou de importar. Eu agora vou fechar aqui a tab Asset Store e vou aqui ver onde é que ficou então esta casa. Portanto, ficou aqui nesta pasta Old Village Survival e eu vou usar já o prefab que já está cá criado, até porque ele já tem diferentes níveis de detalhe. Portanto, eu vou arrastar a casa aqui para o pé do meu lago. Portanto, cá está ela. Por vezes nós temos que ajustar os elementos que importamos, porque o tamanho poderá não corresponder àquilo que nós estamos a utilizar, portanto podemos ter que mexer na escala. Eu para já vou só puxar aqui o player um bocadinho para o lado, que é para ele não ficar aqui dentro da casa. Portanto, esta casa, como eu disse, tem vários níveis de detalhe, e aqui estão os componentes todos da casa. Portanto, ela está feita por vários componentes. Isto é muito bom porque nós podemos depois desmontar, entre aspas, e criar casas diferentes com base nos mesmos componentes. Eu vou experimentar executar só para testar se ela tem colliders ou não. Portanto, eu vou... Não. Portanto, vocês podem ver que eu estou a atravessar a casa. Ela não tem colliders ou atravessa as paredes. Portanto, isto quer dizer que o prefab, quando foi criado, não lhe foi adicionado nenhum collider. Portanto, normalmente temos que acrescentar neste caso, como é uma casa, é um objeto mais complexo,
temos que adicionar um Mesh Collider. O Mesh Collider o que vai fazer basicamente é analisar o objeto, a forma do objeto, e criar um sistema de colisões que seja o mais aproximado possível do nosso objeto. Não está a funcionar porque eu adicionei o Mesh Collider no Parent e o Parent não tem nada. O que tem são estes aqui. O problema que nós temos é que, como isto estão os componentes todos separados, nós temos que adicionar os colliders aos componentes. Portanto, temos que selecionar cada um destes componentes e adicionar os colliders a cada um deles. Eu vou ver se o Unity me deixa-me adicionar de uma vez só todos. Portanto, eu vou selecionar aqueles todos e vou Mesh Collider. Eu adicionei no Level of Detail 0, porque é o level, o nível de detalhe mais próximo, que é desenhado quando nós estamos mais próximos. Portanto, exatamente. Portanto, eu agora já não consigo entrar. Já colido. Só entro pela porta. Se vocês repararem, a porta está, a portas estão muito baixas para o meu player. Portanto, eu estou a rafar praticamente no telhado, no teto da casa. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Podemos chegar aqui e aumentar um bocadinho o tamanho da casa. Normalmente isto não se deve fazer no objeto que temos no cena, deve-se fazer quando importamos, mas aqui eu vou aumentar aqui 1.2, 1.2, 1.2, portanto eu vou aplicar 1.2 às 3 dimensões do objeto, para ele não ficar achatado nem deformado, portanto para aumentar o tamanho proporcionalmente. E agora vou novamente tentar entrar e já não parece tanto um gigante dentro da casa. Pronto, e passamos a ter agora uma casa que depois podemos utilizar no nosso jogo. E basicamente é uma boa maneira de nós usarmos elementos para o nosso jogo, é ir à Asset Store e pescar os elementos. Para terminar, não se esqueçam de guardar. Portanto, não se esqueçam de fazer o file save para manter a nossa cena atualizada. Portanto, nós agora temos duas cenas aqui na pasta das cenas. Se eu clicar duas vezes na Sample Scene, volta à nossa cena original, onde nós começamos a fazer as nossas experiências. Se eu clicar duas vezes na cena do terreno, vou para a cena do terreno. Portanto, para vocês procurarem, vocês podem clicar duas vezes em qualquer um dos elementos que vocês têm aqui na hierarquia, que o Unity faz zoom sobre ele e mostra-vos onde é que ele está no vosso mundo. Portanto, para vocês nunca se perderem. Por exemplo, eu aqui não tenho nada, se eu clicar aqui duas vezes, ele mostra-me logo onde é que isso está. Parece que não tenho nada na cena, mas se eu clicar duas vezes, por exemplo, aqui na água, mostra-me logo onde é que está. Portanto, não se esqueçam de guardar antes de saírem do Unity.